Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral. Esse aqui é vídeo de análise pocket da partida Palmeiras 3, Fluminense 0, válida aí pelo Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Faltam 4 jogos, meus amigos. 4 jogos do Campeonato Brasileiro e o Fluminense tem uma missão duríssima ainda. Eu vou deixar mais claro aqui, vou falar um pouquinho sobre o jogo, mas vou falar muito ainda dessa luta pelo rebaixamento, não só hoje, mas nos próximos vídeos. Vamos começar aqui com o ponto principal, que eu já tinha comentado no vídeo contra o Sport. Na análise pocket do jogo Fluminense Sport, né, o 0x0, eu falei uma coisa no final daquele vídeo que teve gente que sacou ali e falou: o Fluminense não vai lutar contra o rebaixamento e etc. Então, eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo. Mas o ponto principal que eu queria falar era de que, eu falei isso na análise contra o Sport, de que a derrota desse jogo meio que já estava na conta. Eu falei isso no pré-jogo de hoje também, de que a derrota pro Palmeiras fora de casa meio que já estava na conta de todo mundo. Ninguém botava nenhum ponto contra o Palmeiras. Isso era clássico. Ou seja, de uma forma ou de outra, a rodada está terminando do jeito, pro Fluminense, pelo menos do jeito que a gente já imaginava. Não tem nada de novo, de oh meu Deus e tal, que diferente. Não tem. Agora indo para outro ponto. A atuação e as escolhas não estavam na conta. E principalmente em relação ao rebaixamento, a vitória da Chapecoense contra o Santos na segunda-feira não estava na conta. Os resultados de hoje ajudaram muito, a vitória do Bahia ajudou muito, o empate do Atlético Paranaense também ajudou bastante com o Vasco, né? O empate entre Sport e Vitória, de certa forma, também ajuda um pouco, porque não recoloca o Vitória na briga direta com o Fluminense, mas também não dá 3 pontos pro Sport, né? E o Sport colar na gente. Então os resultados de hoje ajudaram muito. A vitória do Chapecoense se complicou um pouco. Agora, o Fluminense é que não está se ajudando. E essa é a maior complicação. Falando sobre o jogo de hoje. Quem assistiu o pré-jogo, se você não assistiu, vale a pena assistir agora de novo. Quinta-feira, feriado, tá mais aí de cabeça fria. Aperta aqui no card para assistir a análise de Palmeiras e Fluminense que eu gravei e que teve a participação do Paulo Júnior, que é um jornalista da Central 3, escritor também. Então assiste lá porque ele falou um ponto que foi normal durante o jogo. Que era, ele falou que o Palmeiras precisava ganhar e etc e tal, vou dar uma resumidinha aqui rápida, mas ele falou: o Palmeiras é um time burocrático, o Palmeiras não vai amassar o Fluminense, ele vai, na qualidade técnica ele marca o primeiro gol e aí acabou o jogo, e foi exatamente o que aconteceu. Antes de começar o jogo, todo mundo foi pego de surpresa com 2 pontos. Primeiro, a escalação dos titulares, porque ninguém esperava a formação, né, que ele usou um 4-2-3-1 claríssimo, e talvez no jogo em que o outro time era o time que tinha mais poder ofensivo. Isso me surpreendeu. E aí, o que acontece? Quando a gente vai olhar os 2 pontas, vamos lá, né? Hoje, se eu fosse escalar um 4-2-3-1 no Fluminense, hoje, agora, nesse momento, não tinha dúvidas. Eu não tinha dúvidas de que seria numa ponta Everaldo, na outra ponta o Calazans. Mas o Calazans está sem ritmo e etc. Eu ficaria entre o Cabezas e o Marco Júnior. Cabezas, pelo meu desconhecimento mesmo do futebol total dele, antes dessa partida, e o Marco Júnior por justamente estar sempre entrando para jogar de meia. Daria uma chance para ele ali, isso se o Calazans tivesse em ritmo de jogo. Ele vai e me coloca Júnior Dutra, que eu não vou falar mais aqui, não adianta. Não tem explicação, eu não vou falar. Acabou. Ele me coloca esse que eu não vou falar e coloca na esquerda o Cabezas. Assim, eu vi uma notícia interessante, estavam falando coisa, isso é coisa de empresário e etc e tal. O empresário do Júnior Dutra é a mãe dele, acho que não agencia mais nenhum outro jogador, então não sei se tem alguma influência, mas a gente nunca pode ter certeza de nada. Agora, é muito estranho que o Cabezas tenha virado titular justamente quando o empresário dele reclamou e falou que ele estava insatisfeito. Então, enfim, não sei exatamente, mas virou titular. Até no primeiro tempo não fez uma má atuação, tentou ali umas jogadas, mas o Fluminense foi completamente inofensivo e inoperante no primeiro tempo. Acontecia, ele jogava, estava jogando o jogo que o Palmeiras joga, que é um jogo bom pro Fluminense.
não tomava muita pressão, teve ali alguma chance do Bruno Henrique, teve uma outra, mas nada demais, até que sofre o gol. Revendo melhor, eu realmente deu a entender de que a bola não bate na mão, bate na costela do Willian. Mas foi muito mínimo estranho e eu vou falar sobre a arbitragem já já. Vem o segundo tempo, o Fluminense volta até melhor no jogo, né, um pouco mais ofensivo, só que esse é aquele ponto que eu falo que a gente só analisa o nosso time. A gente acha que o mundo gira ao redor do nosso time, que é, o Fluminense volta mais ofensivo porque o Fluminense voltou mais ofensivo. Não, às vezes é o outro time que está voltando mais recuado, e foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras deu a bola no pé do Fluminense e apostou em contra-ataques, tanto que eles colocaram Scarpa, que é um jogador rápido para jogar nos contra-ataques, quase fez um gol, uma bela defesa do Júlio César. O Fluminense tinha a bola, mas não tinha o que fazer com a bola, não conseguia criar muita jogada, não conseguia criar. Foi quando Ayrton Lucas apareceu mais vezes, ao contrário tanto que eu falei, ele não comprometeu tanto na defesa, mas hoje também foi muito inofensivo no ataque, fez ali umas 2, 3 jogadas, sempre jogadas sozinho, né? Não teve tantas tabelas. Já do lado direito, eu achei bem melhor do que o lado esquerdo hoje. Normalmente o lado esquerdo do Fluminense, o Fluminense é um time bem capenga, o lado esquerdo é muito melhor. Do lado direito eu gostei do Igor Julião, achei a partida do Jadson hoje também numa boa, não achei até ali que Julião e Jadson foram um dos que mais se destacaram no jogo pra mim. Não era tão difícil isso, né? Era só você fazer uma partida na média, você se destacava e os dois se destacaram. Esses dois jogadores de linha, porque, novamente, pra mim, partidaça de Júlio César. Não teve culpa em nenhum dos 3 gols, né? Não tinha nem como pegar nenhum dos 3, 2 de cara e um chutaço no ângulo. E ainda fez ali pelo menos umas 2 defesas que salvaram o Fluminense. Já do lado ruim, eu não preciso nem destacar o Júnior Dutra, né? E achei 2 jogadores que não vou nem falar que eles jogaram mal, de que eles erraram muito, mas sumidos totalmente do jogo. O Luciano, perdido no meio dos zagueiros do Palmeiras, teve ali umas 2 vezes que ele saiu da área, e muito em função também dele ter saído, ele saía da área, dominava, teve uma bola muito representativa. Contra-ataque do Fluminense, uma tabela boa pela direita, o Luciano recebe na linha lateral, pouco depois do meio de campo, domina, vai pra cima, não dá pra ir pra cima porque tem 3 zagueiros em cima dele. Ele olha pro lado e tem 8 jogadores do Palmeiras voltando e nenhum do Fluminense. Um lance ainda no primeiro tempo. Então isso resume também um pouco do que foi a partida de Luciano. Ele não apareceu, sumiu do jogo. E o Sornosa, novamente, ele errou a jogada, poderia ser o gol de empate do Fluminense. É um jogador realmente que o Fluminense tinha que aproveitar esse final de ano e conseguir uma boa venda. Mas enfim, a gente tem visto os negócios que têm sido feitos, vídeo Júnior Dutra, vídeo banco que estava lá hoje, então eu não apostaria muito nisso não. E eu vou falar de arbitragem para depois falar do cenário de rebaixamento. Dudu caiu, falta. Dudu caiu, falta. Dudu caiu, falta. Dudu caiu, falta. Na transmissão, eu gostei muito da transmissão da Globo hoje. Dificilmente eu vejo uma transmissão sendo tão crítica ali, principalmente o Luiz Roberto, os comentaristas nem tanto, mas o Luiz Roberto, tenho gostado dele por ele estar sendo tão crítico assim. O árbitro não existe. O pessoal fala que o Daronco né, que é aquele fortão, marombadão, que ele parece um pavão, né, que quer aparecer toda hora, etc, porque ninguém viu o Braulio apitando. Porque, pelo amor de Deus, não dá. O cara encostou é falta e amarelo. Falta e amarelo, encostou, falou comigo, amarelo. O amarelo que ele deu pro Jadson no primeiro tempo não existe. Jadson foi incisivo e foi duro no intervalo. Falou, ele é exagerado, ele se acha e etc. E aí, na hora que o Jadson foi expulso, eu até tuitei isso, me segue lá no Twitter, @Gabriel Amaral com 3 L's no final. Eu até tuitei isso, falei, cara, eu tenho certeza. Acho que ele estava esperando uma mínima fasquinha para expulsar Jadson, porque com certeza ele ficou sabendo disso. E aí, 1 minuto depois, o Luiz Roberto foi e falou isso na transmissão também, ou seja, algo até diferente isso. É bom que se aplauda a atitude do Luiz Roberto, porque isso ficou muito claro. E ele falou, né? Normalmente os narradores acabam não falando isso. Uma arbitragem horrorosa, péssima, e não tô falando que é arbitragem tendenciosa. O Júlio César saiu ali no final, saiu muito irritado com a arbitragem, mas eu não tô nem falando que é uma arbitragem tendenciosa, não. Eu acho que ele é caseiro e um árbitro ruim. Acho que ele é um árbitro ruim. É só isso, eu não achei tendenciosa, não, porque ele teve umas faltas também ali que ele deu pro Fluminense, que teve uma, acho que foi o Ayrton Lucas chutando pra frente, que o Willian dá um carrinho e
E ele deu falta pro Fluminense também. Um árbitro horroroso, que não merece apitar Série A, Série B, e eu fico em dúvida se ele apitaria bem um jogo da Série C. Até porque apitar, árbitro que eu não entendo isso também, rebaixamento de árbitro, né? O árbitro que apitar mal na Série A, ele vai apitar mal na Série C, e a Série C não merece ser apitada mal, né? O árbitro que apita mal, ele tem que ir para um curso de reciclagem, passar ali 6 meses de geladeira. Enfim, falando sobre o cenário de rebaixamento aqui rapidinho para essa análise não ficar longa, já que eu vou fazer certezas, vocês podem ter certeza disso, de que o papo de terça da próxima terça-feira já vai ter passado o jogo contra o Ceará, mas certeza que vai ser um vídeo falando de chances de rebaixamento e de cenários. Faltam 4 jogos, o Fluminense tem um jogo, entendam quando eu falo que é jogo descartável, deixa eu dar um ponto aqui. Jogo descartável é aquele jogo em que a gente não pode contar como vitória ou empate. É de que vamos fazer um cálculo aqui, a gente precisa vencer 3 jogos para ser campeão. A gente vai colocar que a gente vai vencer o Inter? Não, então esse é um jogo descartável, entendeu? É um ponto que eu queria colocar aqui da outra vez, ficou um pouco solto isso, a pessoa não entendeu. Vamos descartar esse jogo fora contra o Inter. A gente tem 3 jogos. A gente tem Ceará em casa na próxima segunda-feira, o Bahia fora na próxima quinta e tem na última rodada o América Mineiro. O América Mineiro na última rodada talvez seja o adversário mais fraco desses todos, provavelmente já vai estar rebaixado e etc. Porém tem mala branca. Se o Fluminense estiver realmente disputando o rebaixamento, vai ter um dinheirinho forte ali para o América Mineiro. Então é bom não deixar para a última rodada. E aí a classificação no momento, antes dos jogos dessa quinta-feira, né, Chapecoense e Botafogo, principalmente, que é um jogo que importa muito, colocou times que não estariam muito nessa briga pelo rebaixamento de volta na briga. Como, por exemplo, Fluminense, estava fora, né, eu tinha falado, e o Corinthians. O Corinthians tem 1 ponto a menos do que o Fluminense. O Fluminense, eu acho interessante a gente analisar aqui só um negócio. A gente tem 11 vitórias. A gente é o único abaixo de 41 pontos, né? Da turma do rebaixamento, a Fluminense é o único que tem uma vitória a mais ali, tem 11 vitórias. Só o único que chegaria ali no Fluminense seria o Vitória, o Sport, que se ganhasse também chegaria a 11. Mas todos os outros têm menos vitórias, ou seja, o Fluminense ganha no critério de empate de todo mundo. Isso é uma vantagem. O cenário deixou complicado, e aí deixa eu só te dar uma felicidade aqui. O Bahia ganhar foi bom porque segurou o Ceará e foi bom porque o Bahia se livrou do rebaixamento. Se o Bahia perder no domingo, na próxima quinta, em casa, ele vai estar ali só para não brigar, para não ser rebaixado, com 44, ele nem vai estar brigando provavelmente. Então, foi bom essa vitória dele. Um empatezinho domingo aí, eu não sei contra quem é o jogo do Bahia, um empatezinho aí pro Bahia tá show, 45 escapou, e o Fluminense tem uma chance contra eles na quinta-feira. Mas olha, eu realmente não esperava a gente brigar pelo rebaixamento nesse final de ano. E além de tudo, torcedor, vou deixar você finalizar esse vídeo aqui de uma maneira que vai... Se você está assistindo isso ainda nessa quarta-feira, né, na madrugada de quinta, você não vai nem dormir. A gente tem um mata-mata da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, tá? Em casa para fazer. Imagina só, sem banhos, imagina só se a gente vai conseguir arrumar alguma coisa realmente nisso. Mas enfim, se você acha que vai conseguir, tem aqui motivos para acreditar nessa classificação. Muito obrigado a todos, essa foi a análise pocket de Palmeiras e Fluminense, talvez uma das maiores que eu tenha feito aí nesse ano. Mas enfim, 3-0, mais um 3-0 que a gente leva para um time paulista. Tá difícil, e agora vamos para a Copa do Nordeste, né? Ceará e Bahia. Enfim, saudações tricolores e até a próxima.